Boa noite. Hoje estamos aqui para apresentar a solução do problema real 5 da aula de sistemas de modelagens dos alunos Guilherme Sirtoli e Silas. Bom, falando um pouco do problema, o problema prático computacional, o terminal contador de um cabo elétrico de alta potência é fabricado em cobre e possui geometria de uma placa plana com 1,5 cm de espessura. A corrente e a tensão que suporta são tais que resultam em uma geração interna de calor de 5 vezes 10 a oitava joules por metros cúbicos. As temperaturas nas duas superfícies laterais em regime permanente são de 80 graus Celsius. Se a condutividade térmica do cobre é uniforme, possui valor de 400 watts por microkelvin, determine a condição de distribuição da temperatura T por X através da placa, temperatura em graus Celsius, posição X em metros. O problema da a equação para a condição de calor com coordenadas cartesianas. Na solução do problema, para resolver, a gente acabou adotando uma abordagem numérica baseada no método da matriz triadiagonal, e esse método é bastante utilizado para resolver problemas governados por equações diferenciais, especialmente quando soluções analíticas exatas não são tão viáveis. A solução envolve dividir o domínio da placa em pequenos intervalos, ou podemos chamar também de nós, ao longo da sua espessura. Em cada nó, aproxima-se o comportamento térmico da placa em meio a equações algébricas e conecta as temperaturas nos pontos vizinhos. Essas equações vão resultar em um sistema linear que vai representar a distribuição de temperatura nos nós internos da placa, enquanto as condições de contorno fixas das extremidades são incorporadas ao sistema como valores conhecidos. E a gente vai utilizar todo esse processo ao longo do nosso código. A gente primeiro vai estabelecer os parâmetros, depois a gente vai distinguir os números de ponto de desacreditação, a gente vai montar o sistema, e depois disso a gente vai montar as matrizes. E o fator constante que vai gerar devido à geração. Essa é a montagem da matriz a montagem do vetor B, e aqui a gente vai ter a solução do problema. Então, após a gente resolver todo o sistema linear, a gente vai obter os valores da temperatura nos nós internos. E com esses valores a gente vai combinar com as condições de contorno e vai permitir reconstruir a distribuição completa de temperatura ao longo da placa. A análise dessa distribuição fornece informações valiosas sobre os pontos de temperatura que são críticos para avaliar a segurança e o desempenho do componente. O uso da abordagem numérica como essa é especialmente vantajosa para problemas onde a geração interna do calor, as propriedades térmicas dos materiais e as condições de contorno variam de maneira que soluções analíticas sejam impraticáveis. Nesse contexto, a solução numérica fornece uma representação precisa do comportamento térmico, permitindo otimização no design e na operação do sistema que envolve a transferência de calor. E depois de conseguirmos todas as temperaturas nos nós e fizermos todos os sistemas, a gente vai conseguir plotar um gráfico que fica nesse formato, fica nesse comportamento de uma parábola.